Pessoal, tudo na paz, irmão Alex, para dar continuidade aqui com os estudos bíblicos, que o Papai do Céu possa estar nos abençoando grandemente. E hoje nós vamos dar continuidade falando sobre a palavra Senhor no dicionário bíblico. Nós estamos vendo nesse dicionário, né? E esse vídeo é o número 3, beleza? Se por acaso você queira receber as mensagens, manda um oi para o 61 991 19 24 21. Irmão Alex, beleza? Então vamos lá. Senhor apresenta-se como um título trinitário em 1 Coríntios capítulo 12, verso do 4 ao 6, onde Paulo cita o Espírito, o Senhor e Deus, né? No caso aqui o Criador. Também a tríplice menção em 2 Coríntios capítulo 13, verso 13. Estes versículos estão em contrastes com 2 Coríntios capítulo 3, verso 17, em que Paulo afirma que o Senhor é o Espírito. Isso deve ser interpretado no contexto. A economia cristã é comparada aos acontecimentos do Sinai, em que Moisés tinha de velar a face diante dos israelitas a fim de ocultar o brilho do rosto, no caso a glória, né? Refletida através de sua comunhão com o Criador, com o Yahvé. Os cristãos, pessoal, quando eu falo aqui os cristãos, nós estamos se relatando, né, as pessoas que seguiam o Messias naquele momento, né? O cristão aqui não está se relacionando às pessoas que vão para a igreja, porque muitas pessoas que vão para a igreja não têm compromisso de fato com o Criador. Então aqui é os seguidores do Messias, né? Então, os cristãos conhecem Jesus ressuscitado, que não vive segundo a carne, e como ele é espírito, o cristão é contempla e reflete a glória de Jesus. Ele mesmo, né, o cristão, é transformado em sua imagem, a imagem do Senhor Espírito, que está em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. O trecho que é difícil mostrar a crença em que o Senhor é o Senhor ressuscitado. A união total do cristão com o Senhor sugere na frase comum de Paulo, no Senhor, né? Você vê muito essa passagem, no Senhor, que é aplicada a um grande número de ações e acontecimentos. A frase reflete em Romanos, capítulo 14, verso do 8 e o 9. Porque o cristão que está unido ao Senhor é um só espírito com ele. Em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 17, é o Espírito o princípio de vida, e uma só é mesma coisa no Senhor, e os que são seus membros. Por isso eles vivem nele, o Messias, e tudo o que lhe acontece nele. Ficou meio estranho assim, mas é isso aqui que está aqui. Por retrospecção, o título Senhor é às vezes aplicado por Paulo a Jesus antes da ressurreição, que está em Atos, capítulo 20, verso 35, 1 Coríntios, capítulo 7, verso do 10 ao 25, Gálatas, capítulo 1, verso 19, e também em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, verso 16. Talvez seja significativo que todas essas passagens, com exceção de Gálatas e 1 Coríntios capítulo 9 e 5, se refiram à palavra ou ditos do Senhor, os quais são aduzidos como decisões investidas de autoridade. O mesmo uso é encontrado 13 vezes em Lucas e 5 vezes em João. Isso reflete, sem dúvida alguma, quanto o título se achava difundido nas comunidades helenistas. O título é logicamente mais apropriado quando se menciona a segunda vinda do Messias, né, na parúzia. 1 Coríntios capítulo 4, verso 5 e 2 Tessalonicenses 1,
9. Ele também aparece comumente em conexão com glória. O título é importante para a concepção que Paulo tem da divindade de Jesus, né? Então, ele trazia esse título porque ele entendia a divindade de Jesus. E ele traz várias informações muito importantes relacionadas a isso. Não resta a menor dúvida de que a intenção era de elevar Jesus acima de um nível geral e comum da humanidade. O próprio fato de ele estar associando a ressurreição e a segunda vinda do Messias já basta para demonstrar isso. Para Paulo, ele significa mais do que um título, Kyrios, tal como era aplicado no mundo helenístico, aos deuses, aos reis e aos césares. As súplicas que o Senhor faz com o favor dos cristãos e de toda a união desses com ele não podia ser reduzida ao conceito Kyrios helenístico, né? Então, esse conceito Kyrios helenístico era como se estivesse reduzindo, né, a divindade do Messias. O Senhor Jesus Cristo possui poderes divinos em todos os sentidos do termo. O conceito da divindade de Jesus em Paulo não pode ser determinado simplesmente com base nesta palavra. Não obstante, não deixe de ser significativo o fato de que o uso da palavra Kyrios na Septuaginta constitui um nome divino habitual, né? É um título divino. Joséfo, né, que é um historiador romano, registra o dado de que alguns judeus preferem sofrer a morte e dar o título a Kyrios a César. Paulo, ao contrário, não somente usa o título com frequência, mas também usa-o de maneira tal que nem sempre conseguimos distinguir se ele está se referindo ao Pai ou a Jesus, né? Então, Paulo, ele estava muito além da gente. Ele era um cara que tinha um conhecimento muito grande da Torá, era um fariseu, né? Era um cara muito inteligente. Então, tem vezes que a gente não consegue captar bem as mensagens dele, ou até muitas vezes são distorcidas. Além do mais, ele aplica a Jesus em Filipenses capítulo 2, do verso 10 e 11, as palavras que Isaías capítulo 45, verso 23, foram ditas ao Criador, ao pedir um tributo de adoração que nenhum judeu podia prestar a não ser o próprio Deus, né? O próprio Criador. Paulo nunca identifica Jesus como um Deus, como Deus Pai, né? Mas o título Kyrios é usado de acordo com Filipenses 2,6, que podemos parafrasear dizendo que Jesus nada usurpou fazendo-se igual ao Criador, né? É muito interessante. Terminamos, né, muitas informações sobre a palavra Senhor. E esse finalzinho aqui ele ficou muito, muito interessante, né, que está de acordo com Filipenses, que podemos parafrasear dizendo que Jesus nunca usurpou fazendo-se igual ao Criador, né? Então, Jesus, ele era um ser, ele foi um ser divino, ele é ainda, né? Uma divindade, né? E ele em nenhum momento ele quis ser igual a Deus, né? Então, infelizmente fizeram isso no decorrer da história. Na história da igreja você vê isso, né? Colocando ele igual a Deus. Não é correto fazer isso, né? Vamos dizer que ele seja da mesma substância, ele veio do Pai, né? Então, aquilo que a gente escuta, o pessoal falando assim, o pessoal
da tradição católica que chama Maria Mãe de Deus, está errado, né? Maria Mãe de Jesus, né? Que Jesus, ele tinha vários atributos divinos. Você vê pela história, mas ele não é Deus, né? Jesus, ele é um ser divino, ele veio do Pai, né? E ele não é o Pai. Isso aí a gente vê claramente, né, em diversas passagens das Escrituras. Mas é interessante, né, o termo Senhor, e espero que trouxe mais ou menos um esclarecimento. É um título, né, que era dado às divindades, aos reis, aos Césares, que não é errado, né, você chamar ele Senhor. Ele sabe, né, quando nós chamamos ele de Senhor, né, que nós estamos vendo Senhor como se nós quiséssemos servir ele, né, buscar servir, né, entregarmos os nossos caminhos, nossa vida para ele, né, que é o representante do Pai, né? Então Paulo ensina muito bem. A nossa cabeça é Cristo. Cristo é a cabeça. Quem é a cabeça de Cristo? O Pai, né? Tá? É uma escala interessante isso aí. Então, que o Papai do Céu possa estar nos abençoando, e um abraço do irmão Alex.